Vamos falar sobre câncer de mama? Eu sou a doutora Flora Fingerman, especialista em mamografia. O que é o câncer de mama? O câncer de mama, na verdade, hoje nós sabemos que ele não é uma doença só, eles são várias doenças. Então, o câncer, ele é uma multiplicação de células desgovernada. O câncer de mama, ele é uma multiplicação das células da mama sem controle. O corpo acaba não conseguindo controlar essa multiplicação e isso vai dar origem a um tumor. Hoje nós sabemos que existem inúmeros tipos de câncer de mama. Alguns de comportamento menos agressivo, alguns mais agressivo, alguns que demoram muitos anos para crescer, alguns que crescem em 6 meses, alguns que respondem à quimioterapia, alguns que não respondem. Então é importante nós sabermos que o câncer de mama são várias doenças diferentes. Quais são as maneiras de prevenir o câncer de mama? Existem medidas gerais de prevenção do câncer de mama e de outros tipos de câncer, como se manter dentro do peso adequado, não fumar, não usar bebida alcoólica em excesso, fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana. São medidas gerais para todos os tipos de câncer. Em relação ao câncer de mama, nós sabemos que não existe uma prevenção efetiva. O que nós temos para lutar contra o câncer de mama? É o diagnóstico precoce, ou seja, a mamografia, que é o exame que detecta o câncer de mama no começo, quando ele é curável. Quem deve realizar a mamografia e a partir de quando? Então, nós temos que diferenciar dois grupos de pacientes que vêm para o laboratório fazer mamografia. A primeira é a mamografia de rotina, que todas as mulheres devem fazer a partir dos 40 anos, anualmente, pelo menos até os 70 anos, mas se a paciente estiver bem de saúde, se não tiver nenhuma outra doença, ela continua fazendo mamografia até 80, 90 anos, enquanto estiver bem, continua fazendo mamografia. Então essas mulheres fazem de rotina todo ano a partir de 40 anos, é o exame de rotina. Existe um outro grupo de pacientes que vem fazer mamografia quando ela tem uma queixa, e aí independente da idade. Então a paciente sentiu um carocinho na mama, tá saindo um líquido pelo mamilo, tem uma dorzinha localizada, uma dor localizada, algum tipo de queixa mamária, o médico ginecologista ou mastologista pode pedir a mamografia para ela, independente da idade. Então são duas situações diferentes, a mamografia de rotina e a mamografia que a gente fala diagnóstica, quando a paciente tem uma queixa. A mamografia dói? Para fazer uma mamografia bem feita, uma das condições mais importantes é que seja feita a compressão das mamas. Essa compressão ela é feita de uma maneira lenta, gradual, ou seja, não dá aquele choque, e ela tem que ser vigorosa. Então a mamografia ela pode, em algumas pessoas mais sensíveis, causar um certo desconforto. Não chega a ser uma dor, ela causa um certo desconforto. O que a gente indica então? Que a pessoa venha fazer a mamografia depois da menstruação, porque na fase pré-menstrual as mamas podem estar um pouco mais edemaciadas, podem estar inchadas e doloridas, né? E pode causar um pouquinho mais de desconforto, mas é assim, importante dizer, mamografia bem feita, mamografia bem comprimida. Quando existe um caroço palpável ou outra queixa mamária, o que fazer? Quando o paciente percebe alguma alteração na mama, um caroço, secreção saindo do mamilo ou qualquer outra queixa, a primeira coisa é não se preocupar, que a grande maioria das queixas mamárias são de doenças benignas. Procurar um médico, procurar o ginecologista, procurar um mastologista. Muitas vezes só no exame clínico o médico já consegue saber se é uma coisa benigna, se é uma coisa mais preocupante, e a partir daí seguir, se necessário, com a sequência dos exames. Os primeiros sinais do câncer de mama são muito sutis? Os primeiros sintomas do câncer de mama, a maioria das pacientes, o que elas sentem? Elas sentem um carocinho, elas mesmas no autoexame palpam um carocinho na mama. Algumas veem alguma secreção saindo pelo mamilo, outras sentem um repuxamento, uma dor localizada em um ponto só da mama.
basicamente acho que são esses três os principais. O que é importante a gente lembrar? O nódulo da mama, quando ele se torna palpável, ele tem mais ou menos 1 centímetro. É importante a gente lembrar que a gente tem uma janela de oportunidade, antes dele se tornar palpável, de conseguir diagnosticar esse nódulo na mamografia. Então, muitas vezes, esse nódulo demora 5, 6, 7 até 8 anos dentro da mama crescendo até chegar em 1 centímetro. Então, quando a paciente palpa, é porque ele já tem um tamanho suficiente para poder ser palpado. Lembrar que antes disso, a gente só consegue ver ele através da mamografia. O câncer de mama masculino existe? Os homens deveriam ficar em alerta? Sim, o câncer de mama masculino existe, a incidência é muito baixa. O câncer de mama masculino ele é mais frequente em famílias que têm algumas mutações genéticas, né? Então, famílias onde existe uma alta frequência de alguns tipos de câncer, a gente sabe que esses homens têm alguma chance maior de desenvolver câncer de mama. O homem não faz prevenção, o homem não faz mamografia, o homem não faz ultrassom de mama, então é importante nessas famílias os homens estarem atentos a qualquer sintoma diferente que aparecer na mama, um carocinho, um espessamento, procurar o seu médico. Quais são os exames mais importantes para a detecção e diagnóstico do câncer de mama? O exame mais importante para a detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. A mamografia é o raio-x das mamas. São realizadas 2 radiografias em cada mama, uma de frente, uma de lado, e a mamografia é o único exame conhecido até o momento que consegue detectar o câncer de mama nas fases mais iniciais, quando a cura pode atingir 95 a 100% dos casos. O ultrassom de mama substitui a mamografia? O ultrassom de mamas é muito útil em várias situações, como primeiro exame em várias situações. Pacientes amamentando, pacientes que tiveram um trauma na mama, que estão com a mama muito dolorida, pacientes jovens que descobriram um carocinho, mas como rastreamento de câncer, ele não é um primeiro exame, ele deve ser usado como complemento à mamografia nas pacientes que têm as mamas densas, ou seja, quando a mamografia aparece muito tecido fibroglandular, pode dificultar a avaliação, a gente complementa com ultrassom de mama.